Olá, empreendedores cangurus e mentores cangurus, empreendedoras e mentoras cangurus. E você que está pensando em empreender ou que é um empreendedor e ainda não é um empreendedor canguru ou é um profissional altamente qualificado, um empresário experiente e gostaria de fazer algo mais, fazer a diferença para impactar pessoas, impulsionando o empreendedor. Aqui na plataforma Canguru Expert, você pode fazer a diferença junto com a gente, sendo um mentor canguru ou um empreendedor canguru. E essas lives que nós estamos fazendo aqui do Impulso das 18 horas, que está chegando agora, nessa terça-feira, pontualmente às 18 horas, para trazer um pouco para vocês de quem são os nossos mentores cangurus. Então, toda terça-feira nós batemos esse papo aqui com um mentor canguru e nas quintas-feiras a nossa conversa é com uma empreendedora, um empreendedor canguru. E a Ira já está chegando aqui para bater esse papo com a gente hoje, inspirador. A Ira, uma pessoa que eu admiro demais, tá aqui. Uma mulher empoderada vai aparecer aqui agora, ao vivo. Tudo bem, Ira? Ei, Ana, eu tô ótima e você? Tudo bom, É muito bem? bom falar com você, Ira. Nossa, E, prazer enorme. olha, nossa, que alegria poder receber você. Chegou seu dia hoje aqui de bater esse papo, Então, contar a sua história, né? E pois é, nosso menina. objetivo aqui é contar quem são os nossos mentores cangurus. Está entrando aqui já a Rosana, uma empreendedora que começou há um tempinho as mentorias com Uhum. a gente. E as pessoas ficam muito curiosas, né, para saber de onde os mentores vêm. Então, toda terça-feira a gente fala com um mentor. E logo, Rosana, já vai chegar a sua vez aí de falar na quinta-feira, que é quando a gente fala com um empreendedor. E aqui, Ira, a ideia é a gente contar um pouco, né, aliás, você contar um pouco da sua história empreendedora, que é uma história muito linda, né? Eu já conheço um pouco, sou uma seguidora sua, você veio, né, até a gente aqui através da Ames, né? Eu Foi encontrei você, foi um dia muito legal, né? O dia que eu fui em Divinópolis. Cheguei lá com o pé muito quebrado. doido, né, Ana? Menina, você Muito lembra? doido. Muito doido, Lembro. né? Foi um dia. Você chegou de pé quebrado, eu estava de pé quebrado. Foi o Foi encontro dos uma pés história. quebrados, né? Foi mesmo. Foi. Foi muito engraçado. Olha, meu esforço para ir visitar você foi grande, porque eu Foi peguei o carrinho em muito. BH, fui até Divinópolis e eu falei, gente, eu quero saber quem que é essa Ira que foi tão bem recomendada lá pelo pessoal da Olha. Ames. Eles admiram muito você e depois eu entendi por quê, porque você é uma referência, uma liderança aí na sua região, né, de empreendedorismo feminino. E aqui, Ira, é assim, então o pessoal vai chegando, vai saindo, vai deixando mensagens e a gente vai deixar esse papo gravado aqui no Instagram da Canguru Expert e também no YouTube, tá? E eu queria já saber de cara, né, da onde que vem toda essa força, né? Da onde que vem toda essa inspiração? Você tem um filho, né, que entrou nesse negócio com você. Hoje ele também tá já sendo seu garoto propaganda, É né? mesmo, é mesmo. Mas o início é assim, é um pouco complicado, né, Ana? Porque a gente não sabe mesmo assim o ponto, né, exato que as coisas acontecem, né? Eu acredito que é um caminhar, né, que vem assim, e eu acho que nasce muito da inquietude da gente, né? Quando a gente se sente inquieto com alguma situação, né? Você quer melhorar, você quer mudar, você quer transformar. Então, assim, eu acho que daí já nasce o empreendedorismo, entendeu? Em qualquer situação, em qualquer área, né? Para qualquer coisa. Então, essa inquietude, ela sempre me acompanhou, né? Eu nunca fui aquela pessoa assim que
me contentasse em ter um emprego certinho, um emprego formalzinho, entendeu? Sabe, aquelas coisas assim, que Uma você vida nasce... tranquila, né? Tranquila, né? Pra que você Pra quê? queria, Pra né? quê? Todo dia Muito melhor acordar ser naquele empreendedor. horário, ir pro seu trabalho, fazer a mesma coisa, Ter o né? seu salário no final do Que mês, pra que salário! isso? Pra Pra que que esse isso? salário? Férias, né? Férias, Férias, décimo décimo terceiro. terceiro. É, Então, você não queria nada disso, né? não queria, não É. queria. Eu queria ser diferentona, entendeu? Eu queria era sofrer Ah, mesmo, você queria sofrer. né? E ralar bastante, né? O que é que acontece com quem é empreendedor, né? Mas essa inquietude leva a gente a contestar as coisas, né? O porquê das situações e tal, e a gente vai nesse aprendizado de por que as coisas não estão do jeito que a gente acharia que deve, né? A gente vai encontrando os caminhos, né? A gente vai encontrando os caminhos. Então, eu nunca fui muito satisfeita, assim, não, sabe? A minha família é muito humilde, muito simples. Você é nascida em Sempre... Divinópolis mesmo? Eu sou nascida na zona rural de Itapecerica, que é aqui pertinho. Eu nasci na zona rural mesmo. Então, assim, eu sempre tive essa questão de coisa mineira, de coisa, né, caseira, sempre muito enraizado, né, na minha cultura, né, na cultura da minha família. A gente sempre, aquelas E como é que famílias você grandes, saiu assim cafés grandes, do né? mundo rural lá e foi parar em São Paulo? Pois é, Foi pro Cubo, foi pro Google, foi né? embora. Como é que você fez tanta coisa desse jeito? Não, Então, menina, como que as coisas acontecem, né? É. Eu acredito que isso são pessoas, né, que o universo coloca no caminho da gente, entendeu? A gente, lógico, a gente tem que se fazer aparecer para o universo, óbvio, né? E a gente tem que pedir também o que a gente quer, né? Eu acredito no que eu quero, eu vou buscar, e aí ele se encarrega de trazer pessoas, e assim, apareceu tantas pessoas muito bacanas na minha vida, sabe? E assim, muitas mulheres bonitas, fortes, entendeu? Que assim, me impulsionaram muito, muito mesmo, né? Então eu era fadada a ter essa vidinha normal, assim, porque todo mundo, né, tá. Mas eu vim para a cidade muito pequena, né? Eu vim com 7 anos, né? E para estudar essas coisas todas e tal. E comecei a trabalhar muito nova, muito nova. Eu com 11, 12 anos eu já era babá, já tinha meu dinheirinho. Com 14 anos eu já comecei no comércio, sabe? Eu era tão pequenininha para comércio que eu tinha que colocar um banquinho no balcão para dar altura. Nossa! Eu era muito miudinha, né? Menina mesmo ainda. E não era da Mas, sua assim, família esses negócios? não era da minha família, nada. A minha família, assim, não tem... O meu pai sempre teve... na roça se chamava de venda, né? Ele tinha uma venda lá e tal. E ele sempre foi assim. Ele nunca trabalhou para os outros, assim, não, entendeu? Sempre tinha aquela coisa. A minha mãe também... teve épocas de uma situação assim que ela teve que assumir as rédeas da família, ela também assumiu um bar, sabe? Então, assim, são pessoas muito fortes mesmo, né? Mas nada com um olhar assim mais avançado, né? Voltado para fazer uma coisa maior. Era simplesmente para sobrevivência mesmo, né? Para poder manter aquilo. Mas isso fica enraizado, né, Ana? Isso traz assim... Né, traz Eles muita eram coisa. empreendedores também, né? Sim, na época deles, do formato deles, né? Então, assim, era mesmo empreendedor. Então, e eu fui trabalhar no comércio, assim, trabalhei muito em tudo quanto é tipo de comércio, mas sempre com aquela inquietude, né? De não estar fazendo aquela coisa certa, papapá, que não estava me satisfazendo. E depois de muito tempo, né? Porque eu entrei nessa vida de empreendedora bem tarde, né? A faixa dos 40 anos que eu entrei. Então, assim, eu tentei traduzir meu não querer a conformidade, né, em alguma coisa interessante. Eu sempre fui ligada muito a coisa assim, de energia, você fazer as coisas com as suas mãos, passar bons fluidos para os outros, né? E eu já caminhava assim, pelo lado da confeitaria, dentro da minha própria família. Sempre era eu que fazia aquele bolinho de aniversário, sempre era eu que fazia aqueles docinhos, E você se formou né? em
contabilidade? Contabilidade, Meu contadora. Deus do céu. Trabalhei em Virou contadora. escritório Ah, muitos e muitos anos, né? Então, aquela coisa assim. uhum. E eu já caminhava por aí, assim. E quando nasceu o meu filho, que é o Rafael, ele nasceu Ah, em 2008, sabe? hum. Aquela coisa, né, de mãe querer ficar sempre perto do seu filhote, né? Eu falei, não, é uma boa hora para mim poder empreender, né? Nem empreender, não, porque eu não conhecia esse termo, né? É uma boa hora de fazer alguma coisa para mim própria, para poder ficar perto dele e tal. E aí eu era casada e a gente tinha uma certa estabilidade e tal. Eu tinha um bom emprego mesmo, que eu já trabalhava há 8 anos e tinha um bom salário, mas eu larguei tudo e resolvi fazer quitandas caseiras e tal, para poder vender, fazer bolos de Você aniversário e tal. mesma, fazendo em casa. Eu mesminha. Aham. Aí fui, e assim, deu certo, deu certo na medida do possível, né? Só que o retorno, ele é um retorno assim, que ele não vem de Lento, imediato. né? Lento. Ele é lento, a gente tem que plantar e tem que, né, cuidar, cultivar para depois colher. Uhum. Todo mundo sabe disso que começa o negócio. Eu sabia, mas infelizmente o meu marido não sabia disso, sabe? Hum. Então, assim, foi uma cobrança muito forte, né, de eu não estar contribuindo com a mesma, né, com o mesmo empenho que eu contribuía anteriormente e tal. E, ao mesmo tempo, me apareceu uma outra proposta de emprego, uma proposta muito tentadora, vamos falar assim, Uhum. para mim voltar para a minha área, que é a contabilidade, né? E eu aceitei a proposta, sabe? E Nossa. deixei o meu sonhozinho ali guardadinho dentro da gaveta e fui, né? Uhum. E foi muito bom, porque eu fui trabalhar com um pessoal muito bacana, sabe? Assim, que tinha um escritório de contabilidade, mas que era um escritório diferenciado, que ensinava muito sobre gestão, né? Hum. E foi aí que eu comecei a entender mesmo o Uhum. que Como é que era, funcionava a como é empresa, que né? funcionava as coisas, assim, É. porque a gente trabalhar numa contabilidade, ela é muito segmentada, né? São departamentos. E eu fui para gerenciar o escritório. Então, assim, eu teria que entender de todos os departamentos e, ao Hum. mesmo tempo, fazer a gestão das pessoas que trabalhavam lá. Uhum. E, então, assim, foi uma escola maravilhosa. Olha, Maravilhosa então mesmo. agregou, né, Agradeço naquele momento para você. muito, muito. Agradeço muito, assim, foi uma das pessoas mais maravilhosas que Mas e apareceu daí? para Como é que mim. você fez? Você falou, não, agora é a hora. Você pulou igual pulou na Pois piscina, é, assim. pois é, nada, menina, nada. Ainda fiquei ali, assim, remoendo aquilo ali para ver se era a hora e tal, tá? Né? Então, assim, aprendi muito lá no escritório. E nesse meio tempo, meu casamento já tinha acabado, entendeu? E eu vi assim que eu não estava satisfeita, eu estava muito agradecida, o escritório era muito bom, as pessoas muito boas, mas aquele meu sonho, ele tinha ficado lá na gaveta e ele estava me chamando, entendeu? Ele estava me, né? Vem cá que ainda não acabou essa história. Na medida do possível, eu ainda continuava fazendo as minhas entregas. Eu trabalhava, tinha um filho pequeno, né, de 2 anos e meio, 3 anos, tinha Nossa. me separado, tinha mudado de casa e estava fazendo as minhas encomendas como dava, sabe? Fazia bolo no final de semana, essas coisas, porque as pessoas começaram a me procurar devido ao meu trabalho anterior, entendeu? Eu comecei a ficar conhecida, né? E, então, assim, acabou que foi a época que era para mim colher os frutos, eu tinha saído, né? Então as pessoas não deixavam de me fazer encomendas, entendeu? Hum. Então, assim, eu continuei trabalhando e fazendo a mesma coisa e tal. Aí foi onde que eu vi, falei, não, eu não conseguia mais, era humanamente, fisicamente impossível fazer tudo o que eu fazia. Eu precisava decidir, sabe? E aí eu arrisquei. Aí sim, eu pulei na piscina, sabe? Pulou e sem. Pulei. Pulei sem salva-vidas e sem saber nadar, entendeu? E pulei na Sem sócio, piscina sem nada, sozinha. sem nada, sozinha. Falei, não. Mas a minha ideia era era dar continuidade àquele projeto que eu tinha, né? Aquele projeto pequeno, tal. Então, para mim, eu sozinha estava tudo certo, né?
Aí eu falei, não, vou continuar aqui fazendo os meus bolinhos, meus docinhos e vamos embora, né? Aí surgiu também a oportunidade da minha irmã, que estava desempregada, vir a trabalhar comigo. Tá? Aí nós pensamos na possibilidade, eu falei assim, ó, se você vier, a gente tem condições de abrir mesmo, né, um negócio, uma confeitaria, porque ali ia, né, injetar algum capital, então ia ficar mais fácil. Aí ela veio trabalhar comigo e a gente abriu, realmente, no bairro mesmo, mas abrimos uma porta bacana e tal, e começamos, sabe, começamos. E assim, devido ao meu conhecimento na cidade, porque quando você é contadora, você mexe com tudo quanto é tipo de pessoas, né? Eu tinha muito acesso, eu tinha acesso a fóruns, né, a sindicatos e tal, a prédios comerciais, e eu assim... Seu network era forte já. Era forte. Aí eu dediquei a empenhar em fazer propaganda para essas pessoas e atender essas pessoas, sabe? E foi dando muito certo. E eu comecei a fazer coffee break para as instituições. Você começou com a Ingrid, a sua mentorada. Olha. Bem, tudo é conectado. Tudo é conectado, Ana. Tudo é conectado. Nós trocamos várias figurinhas sobre isso. E foi muito bom também por isso, né? Porque assim, eu conhecia muito bem o ramo que ela estava mexendo. Então eu sei que ele é muito bom, o ramo de coffee break, ele é muito bom, né? Só que para mim, além de ser bom, ele era muito desgastante. Né? Porque eu tinha que dedicar mais, né? E tal. Mas deixa eu voltar só um pouquinho. E aí nós começamos a fazer, eu fazia o meu cardápio, né? Para a semana, para o dia, e vendia tudo no Facebook. Naquela época ainda era Facebook, não tinha WhatsApp e tal. E eu vendia toda a minha produção e estava indo até bem, sabe? Só que estava um pouquinho complicado, porque o bem que estava indo, o valor, o lucro que dava para uma pessoa, não para duas. E a gente era duas, né? Então, assim, começou a ficar inviável ter as despesas que a gente tinha, né? Era aluguel, né? Essas coisas todas, ficou inviável da gente fazer. Aí, após 6 meses a gente ter aberto a confeitaria, eu cheguei para minha irmã e falei com ela, falei assim, aqui, eu tô achando que eu não vou querer mais ficar de porta aberta, tá? E ela estava com uns probleminhas de saúde também, ela não estava aguentando muito bem. Aí ela, então tá, então vamos desfazer a sociedade, beleza. Só que eu não queria desistir, eu queria só dar um passinho para trás para poder, né? Eu vi que eu rendia muito dentro de uma cozinha, sabe, Ana? Eu não rendia muito atrás de um balcão. Eu rendia muito atrás de uma cozinha. Olha, essa decisão foi muito importante, né? Foi isso aí muito foi a sua importante. pivotagem agora, né? Quando foi, você mudou foi. A sua... Foi uma pivotagem, tranquilo. Sabe, eu dei aquela guinada assim, eu falei assim, não, o meu tempo, ele é muito valioso, mas lá atrás, né? Eu não posso gastar o meu tempo em ficar na frente de um balcão, não. Aí eu voltei, tinha um espaço na minha casa de 12 metros quadrados, pequenininho assim. Eu dei uma ajeitada lá como eu pude, né, assim, para higienizar tudo bonitinho, azulejadinho, papá. E voltei tudo para minha casa, sabe? E comecei tudo sozinha, tudo sozinha. Aí Nossa, eu comprava... foram vários recomeços, né, Ira? Nossa, e não tá nem no começo ainda da história, Ana. Ai, menina. Aí eu comprava, eu vendia, eu fabricava, eu limpava, eu cuidava de criança, aquela coisa toda, era de 5 à meia-noite todos os dias e tá, mas... E era assim, sem nem um dinheirinho no bolso. Eu tinha que fazer hoje para comprar os ingredientes hoje para eu poder fabricar amanhã. Sabe, assim, não tinha capital mesmo. O pouco de capital que eu tinha investido, né, na montagem da loja, né, e tal, e aí não deu, tava sem nada. Mas fomos, sabe? Fomos assim, e vamos, e o negócio foi pegando, sabe? Foi pegando bem. Com 6 meses eu já trouxe a minha outra irmã para trabalhar meio horário comigo, sabe? E fui agregando mais alguma coisa, algum forninho, alguma coisa assim. E nessa trajetória aí desse caminho, eu estava escutando muitas pessoas, escutando muito mercado. Porque nesse momento eu estava fazendo de tudo, né? Eu fazia
quitandas de tudo. Eu não tinha separação, não tinha Você nada. Eu não fazia e podia. empurrava para venda, né? Você fazia o que Empurrava você para era boa venda. para Eu não, vender. eu não podia me dar o luxo, eu não podia me dar o luxo de escolher um nicho para mim, de escolher, né, um produto. Eu não podia me dar esse luxo. O que aparecia, eu fazia. Fazia de tudo. Fazia café bancário, fazia festa junina, fazia de tudo. O que aparecia, eu fazia mesmo. E graças a Deus fazia muito bem feito. Casamento, Pessoas... velório, batizado, qualquer coisa que aparecia, estava atendendo. Tava a Ira lá com sua cestinha de pães, era mais ou menos assim. Mas eu estava escutando muito as pessoas me pedirem, sabe? Produto sem glúten, não, é muito saboroso, suas coisas são muito gostosas, mas eu estou numa dieta sem glúten. Mas eu não posso com leite. Sabe, eu fui escutando aquilo, fui escutando. Nesse tempo, eu estava fazendo Senai, porque assim que a gente abriu, eu me matriculei na panificação do Senai, porque eu não tinha formação de panificação. Então, hoje eu sou uma padeira formada pelo Senai. E eu fui escutando esse mercado, sabe, do free from, assim, e fui escutando. Falei, gente, a gente tem que dar uma olhada mais atenciosa para esse nicho aí, que tá bacana, tá? E eu não sabia nada de sem glúten, nada. Aí fiz os cursos online, fiz de farinhas, né? Usei a minha experiência que eu tinha de panificação, montei os meus kits de farinha, né? Juntamente com as meninas que trabalham comigo, e fui fazendo testes até a gente chegar. Eu peguei todo o meu cardápio que eu tinha e transformei ele todo para o free from. Tudo sem glúten, sem lactose. Sabe? Dei aquela mudada, assim. E continuei fazendo os meus coffee breaks, porém com os produtos diferenciados. E foi uma forma que eu achei de apresentar o meu produto para as pessoas, né? Porque cada evento era 50, 100, 200 pessoas, né? Então, eu dei aquela guinada e fazia também. Mas eu tinha que continuar ainda fazendo aquele basicão de algumas coisas que eu tinha que fazer para atender outras pessoas, aquele mercadinho que eu não podia deixar. E não sei se você sabe, o segmento de free from, ele é muito... O glúten, ele é muito contaminante, né? Ele contamina muito mesmo. Então, assim, eu poderia atender as pessoas que estavam na dieta, né, do sem glúten, mas eu não poderia atender os celíacos, por exemplo. Porque a contaminação é forte. A contaminação dentro da sua cozinha, lá do ambiente. Dentro da própria produção. Dentro da própria produção. Você não pode usar os mesmos utensílios, você não pode usar nada. Né? Tem que ser tudo esterilizado e tudo direitinho. Aí, e nesse meio tempo, o espaço que eu tinha lá, ele estava muito pequeno, porque já estava eu com mais 2 funcionárias. Dentro da sua casa? Dentro do espaço mesmo, que eu tinha é uma área separada da minha casa, sabe? Então, mas nessa área pequenininha, assim. Aí, e estava muito pequeno, porque eu tinha um forno pequeno e eu precisava de aumentar o meu forno para aumentar a minha produção. E lá não cabia, sinceramente, não cabia nada, sabe? Custava caber a gente lá dentro, tinha hora. Foi até o limite, assim, lá. Limite do limite, sabe? Aí, o que eu fiz? A minha casa é muito espaçosa, né? Era muito espaçosa e tal, e eu tinha uma cozinha grande. E eu simplesmente fechei a minha área da minha cozinha. A minha casa ficou sem cozinha. E eu coloquei a minha cozinha toda para fábrica, para Pão da Mata, sabe? Eu fiquei sem cozinha e doei a minha cozinha para lá, porque a minha cozinha era o dobro do tamanho da outra que a gente estava, sabe? Aí eu pude comprar um forno bem maior, com bancadas maiores, né? E também pude fazer um ambiente esterilizado. Para fazer a linha sem glúten. Para fazer a linha sem glúten, totalmente sem glúten, para atender os celíacos, né? Nesse caminhar aí, eu recebi o convite de uma rede de supermercados que tem aqui em Divinópolis, né? Para poder colocar os meus produtos lá. Eles te convidaram? Eles me procuraram. Nossa, meu querido amigo já tinha uma marca reconhecida. Já tinha uma marca. Por quê? Porque eu colocava eu já colocava em vários pontos da cidade, nas casas de produtos naturais, né?
Então, assim, se fizesse uma pesquisa de mercado, o meu nome é que apareceria primeiro, né? Olha que E eu legal. já tinha várias pessoas assim que atestavam a qualidade do produto, né? Nutricionistas e tal, que eu sempre conversei muito com as pessoas, muito, né? E demonstrava os produtos para elas e perguntava o que achava, tudo assim. Então, assim, o meu nome apareceu primeiro para eles, sabe? E eles me convidaram. Só que para entrar para a rede de supermercado, eu precisava de todos os selos, né? De todos os certificados de liberação, né? E todos os alvarás possíveis. E o meu ambiente, por não estar separado de uma construção, ele não poderia receber todos os alvarás. E o terreno da minha casa ele é grande, né? É bem espaçoso, bem grande. E eu tinha uma área no fundo. E aí a pessoa doida aqui, sem nenhum, continuando dura, sem nada no bolso, né? Resolve fazer uma construção para atender todos os requisitos dos alvarás. Nossa! Sem nada no bolso. Foi um investimento, assim... Investimento que até hoje eu não sei de onde que ele saiu, tá? Não sei. E até hoje eu ainda pago conta dele lá ainda, entendeu? Mas você apostou, ainda foi pago. a sua aposta no negócio. Você falou, eu vou. Apostei. Se colocar o dinheiro agora é a hora, eu vou colocar. Eu olhei lá na frente e vi que tinha futuro, né, a questão. Eu falei assim, não, eu tenho que pular, porque a rede é uma vitrine muito boa, né? Uma vitrine muito bacana e eu precisava daquela força no momento. Aí investi, peguei dinheiro emprestado com o irmão, com a irmã, minha filha, e fui, e não sei de onde saiu o resto, e levantei tudo assim, o projeto arquitetônico, tudo dentro dos layouts, padrão, né? Dos layouts da vigilância, do padrão da vigilância e tal, e consegui o alvará. E o pessoal da rede me aguardou durante 1 ano e 2 meses, que eu construir e conseguir todos os alvarás para poder entrar lá. Sabe? Então foi assim, muito bacana. A gente tem uma história mesmo. Uma relação, né? Uma relação muito bacana, muito bacana. Nesse meio tempo eu conheci o pessoal da AMES, né? Porque eles fazem convites, né, para participar do circuito mineiro, né, de compras. E a gente vai lá, se apresenta o produto e eles fazem lá, né, uma seleção, né? E o meu produto foi selecionado 1, 2, 3 vezes para 3 cevar, né? Então, assim, e a Expo Minas também, né? Já foi um outro patamar, mas na Expo Minas também, que era feita pela AMES, eu participei, né? Através deles. Então, por isso que a gente tem essa relação bem gostosa lá com a AMES, é muito bacana, né? Então, assim, eles me olharam. Desculpa. Oi. O telefone chamou aqui. Não, pode falar. Mas eles me olharam pro meu produto. Que negócio legal, sem glúten. Que negócio legal. Você já tinha deixado de produzir a linha... Tinha. Aí chegou um tempo que eu não dava conta mais mesmo, assim, sabe? O Coffee Break, ele é muito bom, mas ele assim, desgasta muita gente, sabe? Ele rouba muita energia da gente, porque principalmente para a gente que vai lá fazer o Coffee Break. Porque eu ficava até tarde, todo dia, né, fazendo e tal, e assim, me desgastava muito, mas era muito bom, era um investimento muito bom. Aí eu deixei o Coffee Break, deixando o Coffee Break, eu já tinha deixado todas as minhas receitas que não eram, né, Field Foam, todas de lado, né, já investi todo aqui, todo esterilizado e tal, e já estava dentro da rede de supermercados, né? O meu único problema era o meu produto. Porque, assim, problema entre aspas, né? Porque todo o meu produto ele é 100% natural. Eu não uso nada, nenhum aditivo químico, nenhum tipo de conservante, nada nesse estilo. Então, assim, como era um produto 100% natural, a minha validade era muito pequena. Eu não conseguia sair da cidade, né? E eu tava, assim, tinha muitos mercados lá fora me chamando, sabe? Muitos mercados. Porque a gente tinha desenvolvido um tal de um biscoito veganitos, entendeu? Que tava assim, tava correndo já na boca das pessoas, que é maravilhoso. E já tava correndo assim muito, né, na boca das pessoas aí. E o pessoal lá de fora começou a enxergar a gente.
sabe? Ah, E eu então não era o comecei... veganito que você colocou Não no era, eu supermercado. fazia... Não, não era. De Era outro primeiro, não. portfólio sem glúten. Era os bolos, né? Eram os bolos Os sem glúten que eu bolitos fazia. agora. Os bolitos agora. Porque agora que eu Ah, retornei com os bolitos, né? Antes eu estava só com veganitos, depois eu retornei com os bolitos. Porque a validade dele realmente era muito curta, muito difícil, né? De expandir. Aí o veganitos começou a aparecer mais, né? Ele começou a aparecer mais, começou a tomar conta mais da produção, né? Ele foi abocanhando, assim, vários percentuais da produção, e eu consegui chegar com ele em outras cidades, principalmente no mercado de BH, né? Que é um mercado muito bacana, tá aqui bem pertinho da gente, mas eu precisava de validade, e ele me dava essa segurança de validade. E ele foi tomando conta, sabe? Ele foi tomando conta do assunto, entendeu? Ele foi tomando conta da produção, sabe? E assim, foi uma coisa muito, muito, assim, não tem como explicar muito bem, sabe? Ele foi assim, foi um produto que ele vendeu por si só. Ele se vendeu, sabe? Ele tinha muito sabor, muita qualidade, né? Muitas características que as pessoas buscavam mesmo, né? Sem glúten, sem lactose, sem açúcar, né? Super saudável, calorias assim baixíssimas. Então ele se vendeu. E quando eu vi, eu já estava assim com uns 50 pontos de venda em BH, sabe? Fiquei, nossa! Aí, ó, a foi uma dona Antônia, coisa... ela participou com você de um Cevar também, né? E aí, Foi, dona Antônia, olha como que cresceu, né? Já que pensou? cresceu. Do Cevar para 50 pontos de venda em BH, só com Foi veganito daí? Porque só com daí. veganismo. Ah, Porque eu não conseguia levar bolo para lá, e por causa da entendeu? validade, Por né? causa da Mas validade. essa foi uma Aí, estratégia muito importante, né? muito importante. Aí veio outro pivô, que aí eu tive que deixar de ter a produção do Bolitos e passei só para o Veganitos, porque a minha produção não comportava a quantidade que estava sendo pedida, entendeu? Então eu tinha que fazer essa Tomar essa guinada. decisão também. Foi Tomar essa difícil para decisão. você? Muito, muito, porque É. eu sou muito apaixonada com os bolos, entendeu? É. Muito apaixonada. Porque, aliás, eu sou apaixonada, assim, demais com os Mas meus isso é produtos, tão né? Com importante, tudo. Ira, porque tem muito Nossa, empreendedor amo. que não consegue filtrar esse portfólio e faz um monte de produto, né? Que vem aí daqueles É, 10 vende 3, né? E faz mais e 7 porque ama os 7. fica lá insistindo, né? Insistindo naquela coisa, né? Que às vezes te toma produção, te toma estoque, te toma, né? Capital de giro. Valores, né? Capital de giro e não enxerga que aquilo não pode, né? Não pode acontecer isso, não pode. A gente tem que investir no que está vendendo. Por mais que a gente ame o produto, a gente não pode viver pro produto, né? A empresa é diferente. Né? A gente tem que trabalhar o que é o carro-chefe da empresa. E era o veganismo, não tinha como negar. Então eu deixei o Bolitos lá de lado, né? Foi assim muito muito frustrante para várias pessoas, porque, Seu filho né? era um filho também, né? Um filho, sabe? E Começou. assim, eu tinha muito amor, né? Muito amor nas receitas. Assim, eu conheci inúmeras pessoas através daqueles produtos, né? Eu ajudei muitas pessoas através. Assim, é maravilhoso você receber mensagens, né? De pessoas. Assim, a gente que é mãe ainda fica mais comovida ainda com essas mensagens de mãe, porque eu recebia várias, sabe? Assim, que meu filho não podia comer nada, agora ele pode comer bolo. Ele era louco com bolo, agora não. Sabe? Essas coisas. Então, que as pessoas falam assim, ai, faz um bolo de aniversário para mim sem glúten. Eu não fazia, mas eu ficava lá depois do horário para fazer, porque tinha uma criança que não podia comer, entendeu? Faz um Nossa. lanchinho. Nossa, Ainda eu atendi fiz muita encomendas, coisa. né? Com Para certeza, não com deixar os clientes certeza. na mão, né? Quem se acostumou, se Pois é, apaixonou. porque assim, a gente vai sabendo das histórias, né, Ana? A gente vai conhecendo a dificuldade das pessoas, né? A dificuldade. E o propósito maior da minha marca sempre foi fazer diferença positiva na vida das pessoas. Sempre foi. Essa é a minha missão que está lá, né? Está lá escrita. Fazer diferença positivamente
na vida das pessoas. Então, é para isso que ela nasceu e é para isso que ela E tinha que você viver. faz de várias formas, né, Ira? Porque aí, assim, chegamos no veganito, o veganito tomou sua vida, hoje a sua vida vive Tomou. de veganito, você virou a Ira veganito, praticamente. A ira do biscoito agora, né? A Eu nem ira do sei, biscoito. eu não sei por que você não mudou esse nome, né, do pão da mata, né? Mas, O Pão da Mata é a empresa, né? E o Veganitos tem a sua identidade própria, né? Ele muito. tem, né? Tem a sua própria identidade, como eu Personalidade pretendo. própria. Personalidade, carteira de identidade, tudo. Então, tudo. Então, assim, são, né? E é um dos vários produtos que eu quero que tome identidade também, né? Que a gente precisa ter outros também. Hoje tem Mas, linha assim, doce, né, do veganito. Que o veganito é um veganismo, biscoito de... até para as pessoas entenderem, né? O que é o sim. veganito. Explica o que é o veganito. Que a gente chama de veganito, que a gente já se acostumou É, tanto com esse nome que é tão bonito, né? Mas explica tão o que é o bonito. veganito, Nira. O Veganitos é um biscoito vegano, feito todo à base de batata doce, né? 100% natural, sem nenhum tipo de aditivo químico, sem glúten, sem açúcar, sem ovo, sem leite, né? Que pode ser consumido assim por inúmeras E é pessoas. gostoso, gente. Parece que É assim é sem nada. maravilhoso, é Parece que é sem maravilhoso. nada e é ruim, né? Falar, é sem nada, sem gosto, né? Sem Oi, vida. o meu prazer é ver uma pessoa abrir um pacote de veganitos, né? E a hora que eu falo para ele assim, toma aqui, experimenta um biscoito de batata doce. Aí ele faz aquela cara assim pra gente, né? Porque faz mesmo, não tem Esperando que como. vai ser ruim, né? E a hora que abre, ele põe na boca e faz aquela, sabe? Não tem como negar a É verdade. expressão. Porque é muito saboroso mesmo, né? A gente tem que saber valorizar porque é muito, né? Muito saboroso. No programa de gestão que a gente fez do Itaú, né? A gente tinha vários mentores lá que são maravilhosos, né? E eu tinha um muito bacana de estratégia que ele falava assim, qual que é o seu tchan, 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 né? Ele falava sempre que a gente tem que ter o tchan, 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 tchan da gente. E ele falava pra mim, falou assim, Ira, o seu tchan, tchan, tchan é a hora que você abre aquele pacote de biscoito. É A a hora hora que que você eu abro, é o morde meu tchan, um tchan, tchan. biscoito daquele, é o tchan, 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 tchan seu. Oi, é assim, uma expressão maravilhosa de ver na cara das pessoas. Não, eu fico muito honrada mesmo, sabe, de ter conseguido, né, passar para as pessoas esse tipo de qualidade, porque é uma qualidade assim, e uma confiança que todo mundo tem na marca, isso é muito importante. É Lógico que eu não fiz isso porque ele sozinha, é um né, mas biscoito verdadeiro, ele entrega, né? verdadeiro, Ele verdadeiro. entrega E aquilo assim, que a gente é espera. a proposta dele é entregável, né? Então, assim, ele é um biscoito que carrega toda essa mineridade, né, das quitandas, porque eu faço muita questão de carregar isso, né, daqueles meus tempos lá na zona rural, de ver aquele forno a lenha, de ver minha avó cozinhando naquele forno a lenha, de fazer os seus biscoitos, e tem toda essa modernidade, né, do free from, né, e muito saboroso, sabe? A gente faz com muito carinho Eu mesmo, né, lembro que Ana? eu A gente faz visitei de muito carinho. a sua fábrica e daí Foi. você adquiriu uma máquina que a máquina ela pincelava o biscoito como se fosse um dedo de uma mão, né? E você mandou Foi uma fazer história. daquele Foi jeito uma história. especificamente para você, né? Aí eu É falei, uma nossa, coisa olha, assim, né? ela mandou O, fazer uma mão, né? O desenho da mão, assim, para sair o como cara artesanal mesmo. não tinha, né, no mercado, a coisa tem a sua pingadeira normal, que pinga e arrasta, mas eu vi, né, a gente consegue observar que um dos diferenciais que faz aquele sabor, que faz toda aquela coisa, é o movimento da mão, porque a gente passava tudo à mão, né? A gente passava na mão, era 5, 6 pessoas passando biscoito o dia todo, né? E chegou o ponto que não dava mais, né? Não dava para poder passar assim. Aí eu fui procurar um maquinário, não existia, né? Aí o rapaz veio, ficou filmando a gente fazendo o movimento várias vezes, né? Ele foi embora, depois ele falava, filma de novo, eu tô filmando o movimento. Aí ele mandava o protótipo para mim, olha, vê se tá bom. Não, não tá bom, tem que fazer mais assim, entendeu? E foi assim, a gente chegou muito perto, Ana, do efeito da mão. A energia a gente passa para a massa, né? Que a gente coloca a mão na massa. Quando a gente passava em todas as etapas. Agora ela continua indo para o biscoito na massa.
mas ela é passada, né, de uma forma que a gente acha que, né, que tem tudo a ver Não com o tem, produto. Tudo a ver, tudo a gente, ver, ó, né? É uma forma carinhosa. o veganito é Muito bom. sensacional mesmo. Mas aí, você estava falando do Itaú, né? Essa sua Sim, sim. profissionalização, né? Sim, Ela foi sim. constante nesse período. Mesmo você com um filho, mudando, começando do zero várias vezes, né? Mudando a estratégia do negócio, uma hora fazendo coffee break, outra hora fazendo bolo, outra hora deixando tudo e fazendo veganismo. E você foi se profissionalizando, né? E tomando a frente de algumas instituições aí também de Divinópolis, Sim, né? E sim. como que você conseguiu conciliar isso, né? Pois é aquelas coisas, né, Ana? Como eu tinha comentado, a gente tem que falar para o universo que a gente está aberto para mudança, né? Então, assim, eu sou cliente do Itaú e um belo dia, abri lá o Office Bank, estava lá um convite, né? Eu nunca tinha ouvido falar da gestão lá do Itaú Mulheres. Aí, tá lá, você que é mulher, tem um negócio, papapá, vem fazer parte com a gente, papapá. Eu falei, está bem parecido comigo esse negócio, né? Deixa eu saber mais. Não, é pra mim mesmo, pronto. Pra mim mesmo, acho que é pra mim, né? Eu olhei assim, acho que é pra mim. Aí, olhei, procurei saber e tal. Ai, ficou sem som, Ira. Cortou o seu som. Não. Ficou muda. Quem tá assistindo aqui tá ouvindo a Ira, gente? Por favor, manda um joinha se estiver ouvindo ou se eu que tô com problema aqui. Não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Não sei o que aconteceu aqui. Não tá ouvindo, né, Alda? Você tá muda. Tá sem áudio, ó. Poxa, nessa hora tão importante, gente. Espera aí que nós vamos dar um jeito aqui. Ficou mudo o seu... Não estamos te ouvindo. Tava funcionando tudo bem. Aqui. Eu vou fazer o seguinte, Você quer tentar sair e entrar de novo? Tem no xizinho, daí você já volta. Vamos ver a Ira aqui entrar de novo, porque ela ficou muda. Nossa, no momento mais quente aqui que ela ia contar como que ela entrou nesse programa do Itaú, 1000 Mulheres aqui. Deixa eu ver, Itaú Mulheres. Vamos botar a Ira aqui de novo. Ela está se conectando. Tá ouvindo? Agora sim. Agora sim. Beleza? Tá. Então, daí Vamos você viu ver lá se o pessoal tá ouvindo o também. convite, né, do Itaú. Pois é, e eu aceitei o convite, né? Aí eu aceitei o convite e assim, com essa péssima mania que a gente tem de achar que as coisas não são pra gente, eu falei assim, nossa, isso não vai ser pra mim, né? Porque eu já tinha estudado e visto que a coisa era bem mais séria, né? Uhum. Aí tá, recebi os formulários que a gente tem que fazer vários questionários, né, para poder ir passando por etapas e fui passando por etapas e tal. Uhum. E foi muito interessante porque a gente tinha as entrevistas ao vivo, assim, via Skype, né, que eram as entrevistas, né? E eu fiz entrevista aqui e ali e chegou a vez da banca toda de 8 pessoas me avaliar, né? De uma vez? De uma vez. Nossa. Mais ou menos. Uhum. E aí, na hora da chamada de Skype, eu estava dentro da produção, sabe? Uhum. Aquela coisa louca, né? Fazendo a fazeção e tal. Aí, o único lugar silencioso que tinha dentro da empresa, que o pessoal me zoou até hoje, foi dentro do DML.
dentro do material de limpeza. E fiz a entrevista com eles no meio de um monte de vassoura, no meio de um monte de coisa. Era o único lugar silencioso que tinha pra gente poder conversar, né? Aí o pessoal me zoava até hoje. Aí tá, fiz a entrevista lá com a banca e tal, e pra minha surpresa, surpresa mesmo, eu fui selecionada. Né? Ai, não foi surpresa, não, foi merecimento. Foi. Mas para mim foi, Ana. Eu achava que eu estava muito pequena, entendeu? Em relação às outras pessoas, né? Então, 30 negócios, 30 mulheres, foram 3.800 mulheres inscritas, né? Do Brasil todo, entendeu? E eu estar entre as 30 de 3.800 mulheres foi uma surpresa muito grande. Foi uma surpresa muito grande. Palminhas para a Ira. Muito bom. Uma surpresa muito grande mesmo, sabe? Eu fiquei assim, eu falava assim, gente, eu não sei nem o que eu vou fazer lá no meio dessas pessoas, né? Porque depois a gente recebe o currículo de todo mundo e tal, aqueles negócios assim, que modestamente eu nem sabia que existia. Mulheres cuidando de negócios que eu não sabia que existia no país, né? Mas fui, com toda a coragem do mundo, fui sozinha para São Paulo. E foi 6 meses. 6 meses maravilhosos. Maravilhosos. Não tem como. Por mim, podia ser mais 6, mais 6. Assim, eu conheci pessoas que fazem parte da minha vida hoje, que são pessoas, assim, queridíssimas, pessoas verdadeiras, sabe? Os nossos mentores lá, o curso é dado pela FGV, de Jardins, lá de São Paulo. Daí, né, Ana? Daí de São Paulo. Então, assim... eu tô aqui em São Paulo hoje. Uma equipe maravilhosa, sabe? Maravilhosa. Pessoas super competentes, entendeu? Que sabem mesmo do que tá falando. E a equipe toda do Itaú, muito acolhedora, muito, né? Mas muito bacana mesmo. Nos dá algumas assistências até hoje. E além de ter, assim, esse aprendizado que eu não tenho como falar, sabe? Porque foi um marco. Em questão de gestão, foi um marco. Eu virei empreendedora, eu virei empresária no momento que eu fui para São Paulo. Foi para lá que eu fui. Foi. E o que foi mais impactante nessa mudança que você viu, assim, que você falou, poxa, nossa, agora isso, eu tenho que implementar isso, né? O que foi esse pontapé de mudança aí para você tão grande, dentro de tudo que você aprendeu? Foram muitas coisas, Ana, que eu aprendi, entendeu? Mas o que eu mais aprendi, assim, o que mais me marcou e que eu aprendi mesmo, né? Porque eu não sabia e eu tive que aprender, e para cada pessoa tem um valor, mas para mim foi o seguinte, que ser empresário é muito diferente do que você ser um MEI, que você ser um artesão, entendeu? De você fazer um trabalho. Ser empresário é o seguinte, quando você tem um micronegócio, quando você faz uma coisa, você vende o seu trabalho. Você vende o seu trabalho. Quando você tem a cabeça de um empresário, você vende o trabalho de todos. Não importa se essa empresa ela tem uma pessoa, se ela tem 2 pessoas, se ela tem 3 pessoas, não importa. O que importa é o trabalho que mesmo você sendo uma pessoa, você desempenha vários papéis dentro da sua empresa. E você tem que saber vender o trabalho de todas essas pessoas que você mesmo desempenha. Ou se você tem 200 pessoas, 500 pessoas, 10 pessoas, não importa. Você tem que saber vender o trabalho delas. E aí você sai daquele eu, entendeu? Você sai daquele... Porque quando a gente é microempresário, se eu pudesse, Ana, colocar isso na cabeça de todas as pessoas para que, como se diz, sofresse menos, entendeu? Quando a gente é micro, quando a gente é MEI, a gente acha que a gente está vendendo o nosso, é a Ira que está vendendo, é o bolo da Ira, sabe? Não é. Você tem que colocar marca nas suas coisas, você tem que colocar nomes e você tem que vender a sua empresa. Você tem que vender a sua empresa.
entendeu? Porque mesmo você sendo uma pessoa, você desempenha o entregador, o comprador, o embalador, e isso tem valor. Isso tem valor. Então a gente tem que aprender a valorar isso. Importante, muito importante. Botar Muito. valor no que faz, é muito Eu importante. não valorava o meu trabalho. Foi aonde eu me achei, entendeu? Eu não posso estar na cozinha. Antes eu achava que eu valia muito dentro da cozinha. E realmente eu valia mesmo. Mas é porque eu tinha que fazer aquilo ali. Hoje eu não posso ir para a cozinha. Porque o meu trabalho, ele é muito mais valorado na mesa do escritório, entendeu? Eu preciso estar na gestão, com os números e entendendo o que está acontecendo com tudo aquilo. Numa situação igualzinho foi essa questão da pandemia, a gente vê isso claramente. A gente vê isso claramente. Quando você tem todas as rédeas, entendeu? Que você sabe aonde você gasta, aonde você tira, de onde que você pega, de onde, sabe? Quando você tem tudo aquilo, que você está por dentro daquilo, você consegue se manter. Agora, quando você não está, né, com os alicerces, com as bases, né, estabilizadas, que você não entende, você não entende do seu negócio, né? Porque às vezes você entende de fazer pão, mas você não entende do seu negócio, né? O seu negócio é muito mais do que isso, né? Você não entende da cadeia, né, toda. Então, assim, é muito diferente. A gente fica estável e várias pessoas não vão conseguir sair disso porque realmente eles não sabiam o que estava acontecendo. Não sabia onde que podia cortar, onde que não podia, quantos meses você pode ficar sem, aquilo ali pode, aquilo ali não pode. Sabe? Isso é gerir. Isso é gerir. E eu aprendi que eu preciso estar gerindo uma empresa. Eu não posso estar na cozinha fazendo biscoito. Porque para isso eu tenho uma equipe muito eficiente que faz isso para mim. Que eu passo para ela a qualidade que a gente precisa, o que a empresa vende, ela faz para mim, porque a minha equipe é muito boa, né? A minha equipe vende bem, ela fatura bem, ela opera bem, produz bem, entrega bem. Eu não preciso estar nessa frente, né? Eu preciso estar gerindo. Para gerir não tem ninguém no meu lugar. Sabe? Então, esse foi o meu maior aprendizado. Nossa, esse aí é um aprendizado muito importante. Muito importante. Né? Então, inclusive, para a sua mentorada, foi uma das coisas que você colocou, né? Foi. Porque, assim, mentorada. Como eu te falei, né, as coisas se conectam. Para ela sair da cozinha, né? A Ingrid é uma acelerada igualzinha eu, é louca, é desvairada, que tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? E a gente tem que fazer isso mesmo. A gente acha que a gente tem que fazer. Temos que fazer, mas tem um momento que você tem que olhar para aquilo, analisar o que eu posso delegar, o que eu não posso, o que eu tenho que continuar e o que eu não tenho, né? Esse é o pulo do gato, entendeu? Esse é o pulo, porque nós estamos aqui para vender o serviço de todos. Nós estamos na ponta para vender o serviço de todos. Se eu vender só o meu serviço, ou se eu vender só o serviço da produção, se eu vender só o serviço do comercial, nada vai para frente. Nada vai para frente. Né? Então, a gente tem que se postar no lugar que você deve estar. Né? E isso é muito importante. Isso, para mim, foi assim... coisa. Fora assim, as pessoas maravilhosas, né, que a gente conhece, né, nesse longo... Mas que legal, menina do céu. E você falou tanto desse negócio de mentor, né, e depois você teve essa experiência. O que você achou também de poder transferir, né? Você é uma pessoa do network, né, Ira? Tudo que a gente falou até agora já está acabando. Nossa, nesse papo tá tão bom, gente. Nossa Senhora, tá tão bom, mas já tá indo para a reta final aqui. E você é uma pessoa que sempre valorizou muito a sua rede, né, de contato, né? E ao mesmo tempo você valoriza também ensinar outra pessoa, né? Você é uma pessoa que compartilha assim de forma genuína. Você abraça, né, as suas mentoradas. O que você acha dessa experiência? A mentoria é um presente, né, que a gente ganha para a gente, no meu caso, né, não vou falar por todos, mas no meu caso, eu revivi a minha trajetória toda. Teve inúmeros, né, encontros que às vezes você participou, que eu sempre falei assim, gente, eu estou vivendo na pele tudo que eu passei, né? E assim, você vivenciar tudo aquilo que você passou, olhar para as escolhas que você fez, e poder, né, instruir
passar alguma coisa, né, para aquela pessoa que está naquele caminho, gente, é bacana demais, mas é muito bacana, sabe? É gratificante demais. E assim, a gente cresce muito mais com isso, mas cresce muito, porque eu vejo e revejo, né, as situações e vou vendo que eu precisava ter aquela atitude, mas às vezes hoje eu poderia ter outra atitude com o conhecimento que eu tenho. E aí você tem a oportunidade de rever aquela sua, né, aquela sua decisão, porque a gente tem que ter decisões todo dia e não tem problema nenhum. A gente tem uma hoje, amanhã a gente revela, não tem problema. É isso mesmo. É os olhos que a gente vê, né? Hoje é um, os olhos que a gente vê amanhã é outro, né? E isso é, assim, bacana demais. E a Ingrid foi um presente maravilhoso, né? Que eu ganhei de você. Não, né? e ela, nossa, você já adotou ela quase como uma mãe, Adotei. né, dela, que ela não é, a idade dela não dá para ser sua filha, não, mas ela, Tá. mas ela, nossa, foi muito bacana. E agora a Juliana, né? E agora a Juliana também, que assim, apesar da gente ter pouca história ainda, mas eu tô vendo que vai ser outra filha que eu vou adotar e que presente assim, enorme, porque as dores estão sendo as mesmas, né? A gente, quando vê as dores das pessoas, né, se sente assim, naquela obrigação de aliviar de alguma forma, né? Eu estou sempre envolvida com essas questões de, né, de empreendedorismo. Aqui na minha cidade tem várias instituições e até também com o voluntariado, né, que eu tenho muita coisa, né? A mentoria é um voluntariado, né? Quem não sabe, né, é um voluntariado. E por outras coisas que eu participo do Rotary, eu participo da SR, né, do Conselho da Mulher Empreendedora daqui. Então, assim, são questões que gratificam muito a gente, o voluntariado, essa troca de experiência, né? Essa turma maravilhosa que a gente tem de São Paulo, né? Que são 2 turmas agora. Assim, a troca que a gente tem, sabe? A troca de informações, de tudo que você pedir socorro lá, você é atendido na hora. Então, assim, é um costume muito É bacana. muito bom ter uma rede, legal. né? Fazer parte de um grupo, né, Ira? Você Você valoriza muito né, isso. você se encontra, né, nessas pessoas, você vê a dificuldade delas, igual você estava comentando que eu cheguei lá, eram negócios super diferentes, né, porque o intuito do programa era esse, cada negócio de um ramo, né, para a gente poder ficar. Mas muitas das dores eram as mesmas, né? Então, assim, muitas dores eram as mesmas, podia ser empresas de milhões que estavam lá, e você pequenininha ou outra menor ainda, né, que tinha... Ira, tá acabando. Eu vou pedir para você deixar sua mensagem final aqui já. Ai, que dó. Porque nós só temos mais 3 minutos aqui. O que você quer deixar de mensagem, então, para essa mulherada empreendedora, para os homens empreendedores também, que precisa dessa energia sua? Precisa. Né? Precisa desse O que você tem de mensagem final para os empreendedores? A mensagem, além dessa questão muito grande que eu falei do meu aprendizado, que essa era assim, a Muito primordial que importante. eu queria passar para todo mundo, que eu acho que pode ajudar muita coisa, é o amor às coisas que a gente faz, né? A gente tem que ser apaixonado mesmo por aquilo que a gente faz. Não se apaixone pelo que você produz, mas se apaixone para quem você produz. Nossa senhora, que filósofa, gente! Essa foi linda. Não se apaixone. A gente tem que valorar a missão da nossa empresa, entendeu? Qual que é o problema que você veio resolver? Qual que é o problema que você, quando você pensou na sua empresa, você se propôs a resolver? Se apaixone por esse ideal, se apaixone por isso. Resolva o problema que você tem que resolver. E o resto, tudo é consequência, né? Financeiro é resultado, né? Sucesso é resultado, né? Então, assim, se apaixone pelo que você se propôs a fazer. Isso é o que eu tenho.
Ai, que linda! Ai, meu Deus, tá ficando muito emocionante essas nossas impulso das 18 horas aqui. Gente, Muito que bom. mensagem mais linda! E o seu produto é puro amor. O Veganito tomou conta da sua vida porque ele tomou conta De das tudo, pessoas, de do tudo. Me mundo. expulsou da minha casa. E ele, a gente percebe o amor que tem em cada biscoito daquele, é diferenciado. Agora tem a linha doce. Gente, eu faço a maior propaganda. Eu já levei Veganito para Londrina, já trouxe para Foi São mesmo. Paulo. Eu sou a Foi maior mesmo. fã do Veganito. E eu quero agradecer a todos que participaram aqui com a gente. Todo mundo que mandou parabéns aqui, o Aloysio, a Alda, o pessoal aqui que Pessoal mandou muito bacana, coraçãozinho, tchau, colegas. tchauzinho. Ira, poxa, você é uma empreendedora referência para mim, tá? E aqui na plataforma Canguru Expert e para suas mentoradas, nossa, elas são apaixonadas por você.